général des Nations Unies, cher Amina Mohamed, mesdames, messieurs les chefs d'État de ce gouvernement, mesdames, messieurs les ministres. D'abord, je voulais vous remercier pour vous être rendus disponibles aujourd'hui, avoir répondu présents si nombreux en un temps record à cette conférence internationale de soutien à Beyrouth et au Libanais. Cet engagement, c'est celui que nous devons au peuple libanais. Il y a quelques jours, j'étais à Beyrouth, j'ai vu de mes yeux les conséquences de la tragédie du 4 août dernier. Je veux saluer aussi plusieurs dirigeants qui se sont rendus sur place, le président Charles Michel, qui était hier, le secrétaire général de la Ligue arabe également. Beyrouth était déjà une ville éprouvée, elle est aujourd'hui touchée en plein cœur, avec un peuple fort et souverain qui pleure ses morts, exprime sa colère et veut relever la tête. Et je veux ici dire au nom de nous tous le soutien que nous apportons aux familles, aux proches des victimes, ainsi qu'à tous ceux qui en ce moment même sur le terrain soignent, portent secours, font face en première ligne aux urgences et aux conséquences de la tragédie du 4. Notre rôle à tous est d'être là à leur côté, aux côtés de Beyrouth et du peuple libanais. Et c'est pourquoi je tiens à vous remercier tout particulièrement pour votre présence. Je salue la présence du président Trump qui a tenu, malgré le décalage horaire, à être là en personne. Nous avons eu l'occasion d'échanger il y a 2 jours. Et il y a des chefs d'État et de gouvernement de tous les continents qui sont autour de la question pour apporter leur soutien. Les Nations Unies ont établi clairement, dans un document qui vous a été communiqué, les besoins du peuple libanais. Premièrement, la santé. Plusieurs hôpitaux et infrastructures médicales ont été touchés et nous devons répondre aux besoins immédiats en matériel et en médicaments. Deuxièmement, l'alimentation. L'explosion a détruit les réserves et il nous faut assurer la sécurité alimentaire de toute urgence. Troisièmement, l'éducation. De nombreuses écoles ont été détruites et de nombreux enfants ont été affectés. Ils doivent être pris en charge avec leur famille et retrouver le plus rapidement possible le chemin de l'école. Quatrièmement, le logement. Des centaines de milliers de personnes sont aujourd'hui à la rue, plus de 300 000 selon les derniers chiffres. Et nous devons leur apporter assistance pour l'hébergement, la reconstruction d'urgence, avec là aussi des besoins très concrets. Dans un pays qui, je le rappelle, est touché par la crise migratoire compte tenu de la guerre en Syrie, tout comme la Jordanie et la Turquie. Je salue la présence du roi de Jordanie également autour de cette vision. Et ce sont des pays qui ont dû vivre une crise profonde ces dernières années. L'objectif de la conférence qui nous réunit aujourd'hui est donc de mettre en commun nos moyens pour répondre très concrètement dans les prochains jours, les prochaines semaines, aux besoins de la population de Beyrouth. Et nous le pouvons tous ensemble sous la coordination des Nations Unies sur le terrain, en réponse aux appels d'urgence des agences et en mettant en commun les moyens matériels que nous pouvons déployer d'ores et déjà, que nous avons mobilisés. La France a d'ores et déjà organisé 8 rotations aériennes. Nous avons 2 bateaux qui sont d'ores et déjà partis, plusieurs coopérations privées, un porte-hélicoptère amphibie qui partira dans les prochaines heures avec des moyens. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà organisé beaucoup de réponses court terme. L'objectif aujourd'hui est de faire vite, avec efficacité, de coordonner notre aide sur le terrain pour qu'elle aille le plus efficacement possible à la population libanaise. Cette offre d'assistance inclut également un soutien à une enquête impartiale, crédible, indépendante, sur les causes de la catastrophe du 4 août. C'est une demande forte et légitime du peuple libanais. C'est une question de confiance. Et les moyens sont disponibles et doivent être mobilisés. Et je remercie tous celles et ceux qui sauront répondre aux demandes des autorités libanaises. Aujourd'hui, nous allons, j'en suis convaincu, adresser ensemble un message clair de soutien au Liban, à nos amis libanais, pour leur dire que nous sommes là tous ensemble pour faire face aux conséquences de la tragédie. Je sais le président Trump est mobilisé, plus de 15 chefs d'État, de nombreux ministres, quand les chefs d'État de gouvernement ne sont pas là. La Turquie et la Russie ont été aussi sollicités. La Turquie n'a pas pu se joindre à la visio, mais apportera une aide. Je suis sûr que la Russie fera de même. Israël a manifesté son souhait d'apporter une aide. Je le signale ici à toutes et tous, même si les conditions géopolitiques rendent plus difficiles les choses, mais il faudra les organiser, car c'est véritablement, je crois, une conférence d'unité que nous devons organiser aujourd'hui, où malgré les divergences de vues, tout le monde doit venir en soutien au pays et le Liban et à son peuple.
Cette aide que nous apportons au peuple libanais, à ses dirigeants, n'est pour autant pas la fin de l'histoire. Elle implique d'abord cette organisation. Je pense que les Nations Unies y reviendront. Ce que nous devons apporter, c'est cette aide avec un monitoring très étroit des Nations Unies qui ont permis de définir les besoins, qui vont permettre de l'organiser sur place avec le soutien de la Banque mondiale. Et je salue l'implication de ces organisations et avec le soutien aussi sur beaucoup d'opérations du FMI. Il est important que cette aide puisse aller le plus vite possible aux acteurs publics, privés, aux acteurs non gouvernementaux, à la société civile, compte tenu de ses besoins, d'ores et déjà évalués et le plus vite possible. Mais nous savons, et je terminerai là-dessus, nous savons tous aussi que cette tragédie a frappé un pays qui traverse depuis plusieurs mois une crise politique et économique très profonde qui n'a cessé de s'aggraver. L'explosion du 4 août a sonné comme un coup de tonnerre. Le temps du réveil et de l'action est venu. Les autorités libanaises doivent maintenant mettre en place des réformes politiques et économiques demandées par le peuple libanais et qui seules permettront à la communauté internationale d'agir efficacement aux côtés du Liban pour la reconstruction. Je leur ai dit il y a quelques jours à Beyrouth, et le président Aoun, que je salue ici, le sait. Il y a des réformes sur le secteur de l'énergie, des marchés publics, de la corruption. Il y a de la Banque centrale et du secteur financier à conduire l'implication pleine et entière du FMI et de l'ensemble des acteurs internationaux. Le peuple libanais est libre, fier et souverain. Et il appartient aux autorités du pays d'agir pour que le pays ne sombre pas et pour répondre aux aspirations que le peuple libanais exprime en ce moment même légitimement dans les rues de Beyrouth. Nous devons tous ensemble tout faire que ni la violence ni le chaos ne puissent l'emporter. Or aujourd'hui, ceux qui ont un intérêt à cette division et au chaos, ce sont les puissances qui voudraient en quelque sorte mettre à mal le peuple libanais, la paix et la stabilité du Liban comme de toute la région. C'est pourquoi je crois que, en ce moment même et ces jours-ci, c'est bien l'avenir du Liban qui se joue, c'est bien l'avenir du peuple libanais, mais aussi celui de toute une région. Je ne veux pas être plus long. Je vous remercie une fois encore de votre mobilisation et je vais maintenant laisser la parole à la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed. Monsieur le Président, puis-je traduire votre discours maintenant avant de donner la parole à Madame This is the interpretation. Madam Deputy Secretary General of the United Nations, dear Amina Mohamed, ladies and gentlemen, heads of state and government, ladies and gentlemen ministers, before anything else, I would like to thank you all for making yourselves available today and for attending a trustworthy conference in a very short notice, this international conference in support of families and the Lebanese people. We have this commitment to the Lebanese people. And 2 days ago, I was in Beirut, and I saw for myself the consequences of the tragedy that occurred on August the 4th. I saw a city already deeply affected, expressing their anger and wanting to rise again. I want once again here to express my support to the families and loved ones of the victims, and for all those who at this very moment are experts on the ground, treating, helping on the front line, and dealing with the emergencies and consequences of the tragedy of all the world. We all have a role to play in here, at their side, alongside the group of Lebanese people. Their immediate needs are given science, which we must prioritize in the international response before the fight today. The United Nations has set them out clearly in the document that has been communicated to you. In health matters, several hospitals and medical facilities have been affected, and we must meet their immediate needs in terms of medicine and equipment. And for true, the explosion has destroyed their reserves, and we must ensure food security as a matter of urgency. Maybe food, storage, and Mothers of housing, hundreds
of thousands of people are homeless. We need to help provide people with housing and immediate needs for certain materials. The objective of this conference that brings us together today is to pool our resources so as to respond very concretely to the next few days, in the next few days and coming weeks, to the needs of the people in Beirut. We can do this, all of us together. To do so in response to emergency requests from agencies, we must set up, as of today, a strong international assistance under the coordination of the UN on the ground by pooling the material resources that we can already deploy and that we will further mobilize. France has from the outset sent out substantial material resources, 8 aircraft flights, 2 ships, helicopters, and we are in the process of increasing our support. We will also contribute to meeting their needs expressed by the UN agencies on the ground. We must act quickly and effectively to ensure that this aid goes directly and in all transparency to the people of Beirut, to those who are busy on the ground, to the Lebanese men and women. The offer to assist also includes providing support for an impartial, credible and independent investigation to be carried out into the causes of the 4th of August disaster. This is a strong and legitimate request from the Lebanese people as a matter of trust. The means are available and must be mobilized. Today, I'm convinced that together we will send out a clear message of support to Lebanon and to our Lebanese friends, and to tell them that we are there, all of us, to face up to the consequences of the tragedy. The Lebanese people are free and sovereign, and it's up to the authorities of the country to act in order to prevent the country from sinking and to respond to the aspirations of the Lebanese people that are legitimate and peacefully expressing themselves in the streets of Beirut. Violence and chaos must not prevail, trust must be restored. It's a matter of stability and democracy. I thank you all once again for being here, and I now give the floor to the Deputy Secretary General of the United Nations. Thank you. Thank you very much. Excellency President Emmanuel Macron, Excellencies, Your Majesty, Your Highness, let me begin by bringing you greetings, Secretary General and Foreign Affairs. We want to express the solidarity and strong commitment for the well-being of the people of Lebanon. We regret not being able to join you today at this critical conference. We are grateful for the leadership of our co-convener, President Macron, in ensuring we could organize this high-level gathering only a few days since the tragedy, underscoring our strong sense of urgency. The explosion in Beirut last Tuesday shocked the world. Neighborhoods flattened, at least 150 lives lost, a large part of the country's grain reserves obliterated, 6 hospitals damaged or destroyed, hundreds of thousands have been made homeless, many of them children. I offer my condolences to those who love lost ones, and I wish a full recovery to the thousands of those injured. Above all, I give my pledge that the United Nations is committed to helping the people of Lebanon in every way that we can. Since the blast, the UN system has been working around the clock, delivering medical supplies, shelter kits, food parcels, and helping reunite separated families. We are grateful to the donors since funding has enabled us to do this. Financial support leveraged in record time, in particular from regional partners, is already in evidence. But of course, this is just the beginning. Much more will be needed. First, recovery and reconstruction. This will require a sense of urgency, large-scale activity and considerable funding. The damage to homes and public infrastructure is significant, and the response must match it urgently. This will need to go beyond the UN humanitarian system and involve a wider range of UN organizations and other key partners. To help Lebanon overcome the tragedy and recover better, we will need all hands on deck. The faster we act, the better we can reduce human suffering in Lebanon and beyond. Let's not forget that the port was destroyed, which also serves humanitarian needs in Syria. Second, anticipating and responding to the ongoing crisis. As the dust settles, the deeper and longer-term impacts will become visible. Led by our regional coordinator in Lebanon, the UN development system has been mobilizing in full emergency mode to support the Lebanese authorities. The United Nations will help to strengthen safety nets for vulnerable people against the socio-economic crisis, and we are well equipped to do this. A focus on the long term is essential to ensure this latest tragedy will mark a turning point for Lebanon. It would be a mistake to underestimate the cost of this work or its value, not least because it came when Lebanon was already dealing with economic hardship and the coronavirus outbreak. Lebanon is also a generous host to large refugee communities.
To the people of Lebanon, I say this. The United Nations family is here for you and will stand by you throughout. To Lebanon's many friends and partners, the Secretary General and I count on you to rally together and provide all the financial, material, and political support that you can. The people of Lebanon need to rebuild. We must focus our support on 4 priority areas: health, food, and the rehabilitation of buildings and the rehabilitation of schools. We must also remember the importance that we have given to the government of Lebanon in implementing the reforms that will address the needs of the Lebanese people for the longer term. Lebanese people deserve a stable and secure future. With determination and solidarity, we can help them reach that long-term goal. Thank you. Thank you very much. Muito obrigado. Deputy Secretário-Geral passa agora a palavra ao presidente do Líbano, Michel Aoun. Caro presidente, tem a palavra para suas observações introdutórias. Muito obrigado, senhor presidente Aoun. E estamos juntos em apoio ao povo libanês. Muito obrigado. Your Excellency, Excelência, inicialmente gostaria de externar minha gratidão ao meu amigo presidente Emmanuel Macron, da França, e também ao secretário-geral das Nações Unidas, Sr. Antônio Guterres, por ter assumido a iniciativa de realizar esta conferência em apoio, em respaldo ao Líbano. Também desejo aqui estender meus agradecimentos aos presidentes e chefes de Estado participantes que compartilham de um verdadeiro desejo de apoiar o meu país. Serei breve aqui e explicarei em poucas palavras o desastre causado recentemente em Beirute. Os aspectos humanitários, social, saúde e a perspectiva econômica foram todos afetados, o que deixou uma cicatriz em todas as casas, em todas as famílias da área afetada. Juntos podemos atuar para superar a crise econômica e financeira e atenuar o deslocamento de pessoas que foi causado no Líbano hoje. Hoje, mais de 30 bilhões já foram somados no custo para o Líbano, além das repercussões, das implicações da pandemia da Covid-19. Agora, somos chamados a fazer face a essa nova tragédia da explosão, portanto, somos chamados a atuar para além da capacidade desse pequeno país e seu povo, apesar do espírito de solidariedade que o povo tem, que já evidenciou. Em meu próprio nome, como presidente, em nome do povo libanês, quero externar aqui minha mais alta gratidão pela solidariedade internacional. Muitos funcionários de governo e as equipes internacionais de alívio e apoio ao Líbano se apressaram a chegar ao Líbano e puderam testemunhar em primeira mão a ampla escala dessa tragédia que acometeu todos os setores, em particular aqueles nas 4 áreas prioritárias mencionadas na pauta desta conferência, a saber, saúde, educação, construção e suprimentos alimentares. A reconstrução daquilo que foi destruído pela tragédia e a restauração do porto de Beirute e sua área exige muito esforço. Como se sabe, caros amigos, as necessidades hoje são enormes e precisamos celeremente, rapidamente atender às necessidades. O sofrimento do cidadão libanês que perdeu suas casas, por exemplo, e que se vê em situação desafiadora nessas circunstâncias tão prementes, com relação às doações, sugiro que as doações sejam colocadas sob a gestão desta conferência. Senhoras e senhores, I have undertaken before my people to achieve justice
Comprometi-me diante do meu povo a alcançar a justiça, uma vez que somente a justiça, unicamente a justiça, pode propiciar algum nível de conforto às pessoas e vítimas afetadas e a todo cidadão libanês. Também comprometi-me perante a cada cidadão libanês que ninguém está acima da lei e que toda pessoa cuja participação ficar comprovada será responsabilizada em conformidade com a legislação libanesa vigente. Também comprometi-me a combater a corrupção e a empreender reformas. E, apesar de todos os obstáculos, e o fato é que, apesar das barreiras, medidas concretas foram colocadas em prática. A elas se sobrepõe também a auditoria forense internacional, que não se limitará a uma única instituição, mas, em vez disso, abarcará todas as instituições em seu trabalho forense. Caros amigos, não é esta a primeira vez que Beirute é demolida, mas o fato é que a cada vez a cidade consegue se erguer das cinzas. Desta vez também tenho fé, confio em que nossa Beirute há de se erguer de novo. Sim, Beirute há de se erguer, o que, com efeito, ajudará e contribuirá para o bem-estar do povo de todo o Líbano. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente A1, as observações introdutórias. Agora passo a palavra ao presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Tem a palavra, Sr. Presidente. Manuel, obrigado, muito obrigado. Gostaria aqui também de externar meu agradecimento em nome de todos nós aqui por providenciar esta conferência e também por sua relação de trabalho com as Nações Unidas, com os Estados Unidos em particular, com o Líbano e com o povo libanês. É realmente uma relação excepcional. E foi excelente falar com você várias vezes acerca dessa matéria, porque você conhece a situação melhor do que muitos. É uma situação horrível. E uma das tragédias, as maiores tragédias que já vi aqui, e em nome dos Estados Unidos, quero externar minhas calorosas saudações e pêsames, condolências ao povo, ao grande povo dos Estados Unidos, como sabem. Tem bilhões de dólares ao longo dos anos aportados ao Líbano, ou investidos ali. Temos trabalhado com grande empenho com o Líbano. Temos cargas aéreas de suprimentos médicos, alimentos, insumos médicos, equipamentos e muitos outros itens. No momento já em rota aérea, neste momento, alguns aviões já aterrissaram, outros há alguns dias atrás, há poucos dias, decolaram. A situação, sabemos, é gravíssima. Situação que é comparável, na verdade incomparável, sem precedente, nunca vi nada tão grave e severo. Vi a versão original da bomba, vi também várias outras imagens e nem pude acreditar que isso estava ocorrendo num lugar lotado por tantas pessoas. E posso imaginar que o preço real deve ser muito maior e diferente do que se tem retratado e mostrado. Mas é o que temos que avançar e superar. É preciso saber o que, como, por que foi feito. Foi acidente, de fato. Se foi acidente, foi um acidente tremendamente horrível, realmente. E cabe saber, será que foi outra coisa feita de modo diferente que não acidental? Tem de ser objeto de uma investigação. E a investigação deve ser feita com muito empenho e afinco, e se houver qualquer coisa diferente daquilo que hoje lemos, e tenho lido e tenho recebido diferentes leituras daquilo que pode ter ocorrido na tragédia. Espero que ocorra uma investigação prontamente. Achei que seria importante estar presente aqui hoje pela manhã para honrar o povo do Líbano e representar também nesta ocasião o povo americano. E, como sabem, trabalhamos em estreita articulação com a França em outras matérias e pautas também. Temos trabalhado em estreita articulação também com a França e com o Manuel, também nesse tema da tragédia do Líbano, e continuaremos a fazê-lo. Estamos firmemente empenhados a ajudá-los a sair, se erguerem dessa situação horrível, situação que pouquíssimos países já experimentaram, e estaremos presentes em apoio. E queremos, enfim, que cheguem ao fundo as causas últimas
do que ocorreu e como pode isso ocorrer no mundo civilizado. De modo que quero apenas, mais uma vez aqui, agradecer a você, Manuel, por ter feito esse trabalho incrível, realmente ser líder de um grande país, a França, mas ainda assim tem trabalhado com grande empenho lado a lado junto a outros países para ajudar as pessoas que têm ou vivenciam necessidades desesperadoras a se superarem. Continuaremos a trabalhar com você, Manuel, e agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com todos nesta chamada e conferência. Fico grato de ver tantos outros líderes aqui também juntos. E acho que os senhores estão representando muito bem os seus países em se fazerem presentes e unidos. É um tributo, uma homenagem ao Líbano, uma homenagem, um tributo ao povo libanês também e também à própria civilização. Precisamos fazer algo. Precisamos fazer algo rapidamente. Também precisamos descobrir exatamente o que é que aconteceu. Estamos com o senhor, estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, Donald. Obrigado também pelo seu empenho, compromisso, presença aqui hoje pela manhã. Todos muito gratos. Todos aqui pela Europa e certamente sabemos que esse apoio é extremamente importante para o Líbano. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Muito obrigado, meu amigo. Passo agora a palavra ao rei Abdullah, da Jordânia, do reino da Jordânia. Caro amigo, tem a palavra. Muito obrigado, caro amigo, senhor presidente. Vai falar ali agora, caros amigos. Preciso primeiramente prestar aqui uma homenagem ao grande povo do Líbano. É em prol deles que nos reunimos aqui hoje. E estendemos aqui nossos pêsames àqueles que perderam seus queridos nessa tragédia lamentável. E desejamos aos feridos uma pronta recuperação. Mesmo aqueles que sobreviveram com poucas feridas, o fato é que o alcance dessa tragédia continua sendo algo inefável. Cerca de 300 mil pessoas em Beirute subitamente se viram desabrigadas. Um deles foi colocado de cabeça para baixo, mesmo enquanto We all realize we must act to support Lebanon, and I thank my dear friends, President Macron. Talvez você só obrigado, presidente Macron. Talvez você dizer obrigado, presidente Macron. Organizarem essa conferência. Está aqui, ó. Antecedência, espaço de tempo. Caros amigos, a população que afeta o Líbano é a nossa população também. Afeta todos os nossos países. Não podemos simplesmente ficar como circunstantes assistindo à situação. Já a Jordânia enviou assistência médica e também um hospital de campanha e outras formas de alívio. Em breve despacharemos novas equipes e também suprimentos alimentares para atender e prover assistência no curto prazo. Nosso ministro de Relações Exteriores vai parar para Beirute esta semana para ver como podemos complementar os esforços de alívio a campo, no terreno. A pandemia da Covid-19 global mostrou que todos somos vulneráveis e, portanto, precisamos trabalhar conjuntamente para prevalecer. O caminho à frente deve estar fundamentado numa verdadeira globalização que melhor integre os nossos recursos e que assegure uma sinergia e prosperidade globais. A Jordânia está pronta para desempenhar o seu papel, funcionando como uma plataforma de lançamento e como polo logístico para facilitar a assistência humanitária nacional e internacional. Regional, como ao Líbano. No longo prazo, trabalhando com os parceiros internacionais, a Jordânia está pronta para ajudar a incrementar as reservas alimentares do Líbano, tanto quanto o setor de energia, e também apoiar o seu sistema financeiro, bem como o empresariado. Ao longo de toda a sua história, o Líbano tem se mostrado um farol em promoção da cultura, da diversidade árabe e de iluminismo, por assim dizer, na região. Precisamos trabalhar para preservar esse legado do passado e apoiar o povo resiliente do Líbano na superação dessa tragédia. Obrigado. Muito obrigado, caro amigo. Merci beaucoup, cher ami. Muito obrigado, meu caro amigo. Muito obrigado, Sua Majestade. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao presidente da República Árabe do Egito. O áudio original não permite a tradução, presidente. Permite entender primeiro de tudo. Aqui agradeço meus agradecimentos ao meu caro amigo, Excelência, presidente Emmanuel Macron, por ter tomado a
iniciativa de reunir, convocar esta reunião que exige, que se reveste de grande significância, dadas as circunstâncias enfrentadas pelo nosso país irmão, o Líbano. Esse evento acrescenta as crises, se soma as crises que foram vem ocorrendo no povo libanês. E com o nosso alívio de hoje, talvez podemos ajudar a aliviar o Líbano hoje tão sobrepujado. E também mostra o claro apoio imensamente necessário para o povo libanês nesse momento crucial. Tenho a plena confiança na determinação dos países integrantes do Grupo de Apoio Internacional em prol do Líbano, que poderão realizar tudo aquilo que lhes for possível para preservar a segurança e a estabilidade do país irmão, o Líbano, e ajudá-lo rumo a uma retomada próspera. O Egito e todo mundo, nesse particular, acompanhou com profunda angústia o desdobramento dessa tragédia ao vermos as cenas da destruição causada pela destruição do porto de Beirute após esse incidente tão agonizante que deixou um grande número de vítimas, feridos. O governo do Egito tem também apoio para apoiar o governo alívio material e equipes médicas foram despachadas para ajudá-los a enfrentar as consequências do incidente. Além disso, também um hospital de campanha egípcio foi instalado já no Líbano para prover serviços médicos de emergência. Lado a lado, ombro a ombro com o povo irmão do Líbano. O Egito aqui frisa seu apoio e plena solidariedade para a população libanesa. O Egito ativou a sua plena prontidão para oferecer todo tipo de apoio mediante assistência médica e alívio suplementar que for necessário nesse particular. O Egito também disponibiliza todas as suas capacidades ao povo libanês para a reconstrução das áreas danificadas, avariadas, sobretudo mediante o fornecimento de engenheiros e técnicos para a reconstrução da infraestrutura e reparar meios danificados. Também apoiamos o lançamento dessa convocação e apoio ao povo libanês para a superação do incidente recente e esforços de reconstrução. Senhoras e senhores, todos aqui saberão muito bem que a destruição se faz em meio a circunstâncias muito desafiadoras no mundo árabe, na região toda, porque a pandemia do coronavírus tem imposto um grande ônus sobre aqueles países, sobretudo aqueles que já enfrentavam desafios econômicos prévios, inclusive aí o Líbano. E agora, após esse incidente tão doloroso, o Líbano se vê enfrentando uma situação extremamente complicada, dado o somatório de todos esses fatores. O fornecimento de apoio internacional ao povo libanês é, portanto, inevitável, incontornável e tarefa urgente para ajudar o povo libanês a se soerguer diante desse desafio de ampla escala e envergadura. Além disso, a comunidade internacional precisa superar, deixar de lado diferenças políticas. Não devemos permitir que o Líbano seja palco de tantos problemas e lutas na região. Convoco aqui os patriotas libaneses de várias instâncias e áreas que poupem sua pátria de quaisquer conflitos regionais e sua polarização e que concentrem seus esforços para fortalecer as instituições nacionais libanesas e assim atender às aspirações do povo libanês mediante reformas econômicas inevitáveis que não podem mais ser postergadas ou adiadas, de modo a qualificar o Líbano a conquistar a confiança das instituições financeiras internacionais e também o receber apoio conforme as resoluções da Conferência CDR 28, de modo a refletir positivamente na trajetória libanesa rumo ao desenvolvimento e à prosperidade. Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente Emmanuel Macron. Muito obrado, presidente. Temos 2 canais de áudio sobrepostos. Tem a palavra agora o chefe de Estado do Canadá. أود في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر للصديق العزيز إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا وللأمين العام للأمم المتحدة على دعوتهما لعقد هذا المؤتمر الهام الذي يأتي في ظل ظروف بالغة السوء يتعرض لها لبنان الشقيق ويواجه العديد من الصعوبات ولا شك Não há dúvida de que a reunião a convocação dessa conferência reflete a determinação da comunidade internacional de estar ao lado do Líbano para superar a catástrofe causada pela terrível explosão no porto de Beirute.
إننا جميعا ندرك Estamos حجم todos هذه conscientes da الكارثة escala e والوضع gravidade dessa المأساوي tragédia الأليم e da situação الذي trágica يعيشه que o الشعب povo libanês اللبناني está vivenciando بسبب em هذا decorrência da explosão. الانفجار الذي راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى Na qual وحدوث dezenas de دمار pessoas هائل في perderam suas المباني vidas e muitas والممتلكات foram feridas, فضلاً bem como عن estamos cientes da تفاقم destruição em التحديات larga escala de الاقتصادية prédios, edifícios, والمالية. imóveis, propriedades e também da ليس بوسع لبنان تجاوز هذا الضغط الأليم crise بمفرده econômica e sanitária. إن مواجهة هذه الأزمة وتداعياتها السلبية الخطيرة suas consequências رهينة negativas بتعزيز depende do الوحدة fortalecimento da الوطنية unidade وتوحيد nacional وتكثيف الجهود e الحكومية unificar e والمجتمعية também في intensificar os لبنان esforços وتقديم governamentais e المجتمع sociais no الدولي Líbano em بكافة promover أشكال todas as formas المساعدات necessárias de اللازمة apoio e من assistência, الإغاثة وحتى الترميم وإعادة الإعمار. de modo a إن propiciar alívio أنظار الشعب ao esforço اللبناني de restauração. الشقيق Os olhos do تتطلع povo لما libanês سيفصل عنه هذا irmão estão المؤتمر voltados para o resultado ونناشد desta المجتمع conferência hoje الدولي e بكافة apelamos à comunidade مكوناته من internacional, دول bem como seus ومنظمات integrantes, أن estados e يقدم organizações, a المساهمات oferecerem assistência والمساعدات financeira hoje المالية urgente العاجلة ao Líbano, التي تساعد e como لبنان على contribuições que poderão تجاوز ajudar o Líbano a الظروف superar المؤلمة as circunstâncias التي agonizantes يمر que بها hoje vivencia. وأن يترك الحوار حول O القضايا diálogo nessas الداخلية questões للشعب internas deve ser deixado de اللبناني lado ووعيه وإدراكه para que وقواه a الحية. consciência do povo libanês possa وفي voltar هذا para a السياق área de فإن دولة relevância. قطر Nesse استجابة contexto, o لما Estado do يمليه Catar, em عليها resposta واجبها الإنساني ao imperativo وما يترتب humanitário على e seu dever أواصر de الأخوة assistência من humanitária, تضامن assegura sua ووفاء solidariedade e بواجبها empenho والتزامها بدعم no لبنان. cumprimento do seu سوف dever e نعلن في compromisso الأيام para com o المقبلة país, irmão. عن مساهمتنا Anunciamos في nos إعادة próximos dias a إعمار contribuição بيروت para a reconstrução من خلال de البرامج Beirute por التي meio de سيتم projetos que إقرارها. serão adotados. وفي هذه Portanto, nesse الأثناء ínterim, سارعنا com شعبا relação ao povo e às ومؤسسات instituições, بتلبية نداء الأشقاء في لبنان responderemos وتقديم prontamente à chamada المساعدات dos الإغاثية irmãos العاجلة libaneses e لهم oferecermos um alívio بما Filho قيمته dele libanês, 50 não tá مليون pai. no دولار valor de 50 إسهاما milhões منا de dólares في عمليات الإغاثة como والتخفيف contribuição من para معاناة as الشعب operações de alívio اللبناني e وتجاوز superação ظروفه do البالغة sofrimento do الصعوبة. povo libanês, para a كما superação dessa قمنا tragédia بإفادة فريق extrema. مجهز من Também مجموعة البحث enviamos والإنقاذ uma القطرية equipe equipada الدولية وإنشاء المستشفيات الميدانية. da equipe de busca e وفي salvamento الختام do Catar. أتمنى لهذا A título de المؤتمر conclusão, espero أن que essa يحقق conferência أهدافه alcance suas المنشودة metas والسلام عليكم ورحمة desejadas الله e que a وبركاته. paz, a misericórdia, as بسم bênçãos de الله Deus الرحمن estejam الرحيم conosco. السيدات والسادة Senhoras e أود في senhores, البداية desde o início أن gostaria أتوجه de estender بجزيل aqui meu agradecimento ao caro amigo Emmanuel Macron, presidente da República da França. Thank you very much. Muito obrigado. I will thank Premier of Qatar, Agradeço o emir do Catar especially regarding this. por suas observações relativas Now I will give ao the seu floor empenho to e the compromisso. Federative Agora passo a Republic of palavra Brazil. ao presidente da República President Federativa Jair do Brasil, Bolsonaro. presidente Jair Bolsonaro. President, thank you for being Senhor with us presidente, as muito well. obrigado por ser And presente nesta I give you the oportunidade. floor. Passo-lhe a palavra, senhor presidente do Brasil. É uma honra estar aqui. Senhores chefes de Estado, de governo, de delegação, Dear President Emmanuel Macron, senhoras e senhores, President of the French Republic, gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite para participar dessa conferência tão importante quanto urgente. Saúde em particular, a iniciativa da França, na pessoa do seu presidente Emmanuel Macron, e das Nações Unidas, pela realização deste evento, no momento que requer a união de esforços internacionais, a fim de enfrentar consequências das terríveis explosões na região portuária de Beirute. Apresento, uma vez mais, minhas condolências em nome do povo e do governo do Brasil, às famílias enlutadas, a grande maioria libanesas, mas também nacionais de outros países, vitimados por essa terrível tragédia. Nossa solidariedade estende-se igualmente aos mais de 5 mil feridos, entre os quais alguns brasileiros, e aos mais de 250 mil desabrigados afetados direta ou indiretamente pelas explosões. O Brasil é lar da maior diáspora libanesa do mundo. 10 milhões de brasileiros de ascendência libanesa formam uma comunidade trabalhadora, dinâmica e participativa, que contribui de forma inestimável com o nosso país. Por essa razão, tudo que afeta ao Líbano nos afeta como se fosse o nosso próprio lar e a nossa própria pátria. Senhoras e senhores, neste momento difícil, o Brasil não foge à sua responsabilidade. Estamos prestando assistência humanitária emergencial e propondo ações de cooperação no médio e longo prazo, em benefício da sociedade libanesa. Nos próximos dias, partirá do Brasil, rumo ao Líbano, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, com medicamentos e insumos básicos de saúde, reunidos pela comunidade libanesa radicada no Brasil. Também estamos preparando o envio por via marítima de 4.000 toneladas de arroz
para atenuar as consequências da perda dos estoques de cereais destruídos na explosão. Estamos acertando com o governo libanês o envio de uma equipe técnica multidisciplinar para colaborar na realização da perícia da explosão. Convidei como meu enviado especial e chefe dessa missão o senhor Michel Temer, filho de libaneses e ex-presidente do Brasil. Nos últimos anos, o Brasil já vinha contribuindo com medicamentos para o tratamento do grande número de refugiados que o Líbano generosamente acolhe em seu país. Estivemos, estamos e estaremos sempre ao lado de nossos irmãos e amigos libaneses, na sua busca pela paz, liberdade e prosperidade. Saibam que pode contar permanentemente com o Brasil e com o povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Thank you very much, dear President Bolsonaro, for this commitment. I will now give the floor to the President of the Republic of Cyprus, Nikos Anastasiadis. Nikos. Thank you very much, dear Emmanuel, Your Excellencies, Your Majesties, dear friends.